O tema desse congresso não poderia ser mais feliz, né? Conecta pessoas, saberes e iniciativas. E essa palestra da manhã, ela tem esse DNA, né? Do futuro é aqui e agora, e a gente vai imediatamente já passar para o Alberto Weisman, para ele já a gente aproveitar esse tempo depois para a nossa interação, e convido o Carlos para a gente sentar ali para poder visualizar melhor a apresentação. Legal, muito obrigado, Ana. Vamos lá? Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que eu prefiro ficar aqui embaixo. Fica uma percepção muito ruim. Queria demais agradecer a presença de todos vocês, é uma honra estar aqui. Em especial a turma da Brasel. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Pedro também, obrigado. E aí, parabenizo toda a turma da Brasel por esse evento muito bacana que começou ontem. Foi um prazer enorme estar presente aqui nesse congresso e poder dividir com vocês um pouco do que eu tenho visto por aí. Na verdade, eu não tenho a pretensão de falar ou de dizer alguma coisa ou fazer algum tipo de afirmação. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Mas a ideia é a gente trazer a experiência que está acontecendo no mundo, no setor de bares e restaurantes, e fazer uma reflexão. O que de fato está acontecendo no Brasil e como é que a gente pode se inspirar através dessas experiências lá de fora. Cadê o trocador de slide? Por favor, obrigado, Gustavo. Não está funcionando. Bom, traguei a minha primeira surpresa. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês era o seguinte. É aqui? Eu vou ter que ficar pertinho. Não funcionou. Acho que tem que ser você mesmo, tá? Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Levanta a mão quem já assistiu esse filme. Bom, vou contar uma coisa para vocês. Não existe ninguém que trabalhe no setor de bares e restaurantes que não possa ou não vá assistir esse filme. Recomendo forte. Eu vou fazer 3 recomendações para vocês ao longo dessa apresentação. De um ponto, de um livro e de um filme. E eu vou falar para vocês por que esse filme é importante para todos nós que estamos aqui. Especialmente os primeiros 45 minutos. É óbvio, o filme trata de uma personalidade muito peculiar, que ele é chamado de Ray Kroc, é o nome dele. Ele é quem deu a expansão do McDonald's. Mas o que nos interessa aqui é a cabeça, é o mindset dos irmãos McDonald's, que em 1950 inovaram o setor de alimentação fora do ar. Quem viu esse filme, quem assistiu esse filme, vale a pena assistir de novo com esse olhar que eu vou provocar em todos vocês. O primeiro ponto que me chama a atenção nesse filme é a inovação. É o Speed System criado pelos 2 irmãos McDonald's. Ao longo da história, o Ray Kroc é um vendedor de máquinas de milkshake. E ele vai ligando para todos os restaurantes tentando vender essas máquinas de milkshake. E ele se esforça demais para conseguir vender uma. Então, a cada 10, 12 visitas que ele faz, ele vende uma. De repente, no escritório dele surge uma ligação de 2 irmãos que têm uma lanchonete no sul da Califórnia. Se eu não me engano, a cidade chama São Bernardino. E eles fazem um pedido de 8 máquinas de milkshake. 8 máquinas de milkshake é mais ou menos a venda dele de 6 meses. E aquilo chama a atenção dele. Ele pega o carro, ele está mais ou menos no centro-oeste dos Estados Unidos, ele pega o carro e vai até lá para conhecer a operação. E ao longo da viagem dele, ele vai parando em vários restaurantes. Nesta época, os restaurantes funcionavam sob demanda. Então, quando você chegava no restaurante, para quem estudou cadeia logística, é a tal da cadeia puxada e a cadeia empurrada. Quando você chegava nele, ele ia lá, abria o pedido, começava a preparar, não tinha nada pré-preparado. Era assim que funcionava a indústria de food service na época, com a indústria de alimentação fora do ar. Quando ele chega no restaurante dos irmãos McDonald's, um alvoroço de gente. Ele nunca tinha visto aquilo. E quando ele faz o pedido dele, em exatos 3 segundos, o sanduíche está na frente. Então, peraí, tem alguma coisa errada. E aí ele vai conversar com os irmãos McDonald's para poder entender o que tem por trás. E o que tem por trás é justamente o Speed System, que é o sistema que eles criaram e que adaptaram para construir essa loja. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o foco em processo. E tem uma cena em especial desse filme, que é o seguinte: eles estão contando para o Ray Kroc como eles construíram a loja do McDonald's. E antes de construir a loja, eles levam todos os funcionários para uma quadra de tênis e com giz eles desenham os equipamentos e simulam a atividade de cada um. E eu posso falar para vocês em primeira pessoa, porque meu primeiro emprego na vida, aos 15 anos de idade, foi numa loja do McDonald's.
E é impressionante, para quem já entrou numa loja do McDonald's, entender como os equipamentos são dispostos de forma milimétrica a facilitar o processo, a simplificar o processo. E dentro de uma cozinha do McDonald's ninguém grita. E ele é tudo coordenado. Enquanto um está fazendo condimentação, o outro está fazendo pão, o outro está fazendo a carne, e o sanduíche sai de forma automática. Não quero aqui ficar fazendo propaganda do McDonald's, mas eu quero despertar em vocês o olhar que em 1950, quando a gente não falava de inovação digital, a gente não falava de transformação digital, 2 empreendedores refletiram sobre o negócio deles. E de onde vem a origem dessa reflexão? Do cliente. E essa é a palavra mais importante que eu vou falar para vocês. Transformação digital é legal, tecnologia é legal, gerações é legal, tudo é legal. Mas o mais importante que eu queria alertar a vocês, operadores ou donos de bares e restaurantes, é: conheça o cliente de vocês. Olhem a perspectiva do cliente e não a perspectiva do processo. É esse, inclusive, o meu foco durante toda a apresentação que eu vou falar para vocês. Terceiro ponto que esse filme me chama a atenção é um tema de valores. E aqui eu não estou falando dos valores do Ray Kroc, eu estou falando dos valores da família McDonald's, dos irmãos McDonald's, que é o conceito de família. Não quero aqui fazer nenhum tipo de alusão ao que é certo ou errado, mas uma operação, um restaurante, um bar, ele tem que ter valores simples, valores compartilhados pelo garçom. O garçom precisa entender por que ele vai se esforçar para atender o maior número de mesas possíveis. Por que o cozinheiro, aquela pessoa que está trabalhando na cozinha, vai dar o máximo que ela puder? Porque tem que ter um propósito. E os irmãos McDonald's tinham um propósito. A pergunta que eu faço para vocês é: na operação de vocês tem um propósito? A razão do estudo que eu estou apresentando para vocês, ela parte de um propósito. Eu sou responsável pela rede de estabelecimentos no Brasil, e uma das coisas que eu sempre me perguntei é: não adianta eu administrar uma rede de 400 mil estabelecimentos comerciais lá da minha sala em Alphaville. Eu preciso estar aqui. Tanto que eu saio daqui de Brasília e vou para Belém, e depois vou para o Rio, depois vou para São Paulo. Eu sou um cara de campo. Não tem como você conhecer uma operação se você não tiver de campo. Inclusive, essa é uma experiência que o próprio Ray Kroc apresenta no filme ao longo do processo de expansão das franquias. Quando ele começa a vender as franquias, ele começa a perceber que ele vende franquias para aposentados milionários, que não estavam nem um pouco aí com a operação. Ele revê esse conceito e começa a distribuir franquias para pessoas que de fato queriam operar um restaurante e estavam com o coração ali. Portanto, tinham valores alinhados. O quarto ponto desse filme é o engajamento, que é o espírito de dono. Todo mundo ali tem espírito de dono. Espírito de dono é uma das palavras mais importantes que vocês precisam despertar nas equipes de vocês. E espírito de dono, inclusive esse filme chama The Founder, que é o fundador. O espírito de dono é algo que faz com que todo mundo compartilhe o mesmo valor. E não faça aquilo do ponto de vista de uma tarefa. Porque através do espírito de dono você começa a enxergar o cliente como cliente. E por último, é a referência. Tem uma hora em que ele fala o seguinte: todo mundo que vai numa determinada cidade nos Estados Unidos encontra uma igreja, encontra uma praça. No Brasil também é assim. E aí por isso que eles fazem aquele pirulito do McDonald's. Se torna referência da cidade. Ele é visualizado. Minha pergunta é: será que o bar e o restaurante de vocês é a referência da cidade de vocês? Como tornar o bar e o restaurante de vocês como referência na cidade? Portanto, tudo o que esse filme traz é um resumo da minha apresentação hoje. E que, de novo, é tudo pensado do cliente para dentro. Eu construo a loja de acordo com a experiência do cliente. Eu preparo o meu atendimento de acordo com a experiência do cliente. Experiência do cliente é, para vocês, em bares e restaurantes, talvez, a palavra mais importante nos próximos anos. Tecnologia é o meio para a gente fazer isso. Legal? Vamos começar a apresentação? Bom, o que de fato está acontecendo nos bares e restaurantes? Vou dar uma corrida agora para poder fazer. Eu separei 4 pontos importantes para explorar nessa apresentação. Teria mais alguns, mas em função do tempo eu acabei reduzindo para focar nos 4 pontos que eu entendo que são essenciais para a gente entender. De novo, aqui não é uma afirmação, mas é uma provocação. Vamos refletir sobre esses aspectos, se isso cabe ou não no meu negócio. A primeira delas é: nós temos 4 gerações. E sempre tivemos 4 gerações. Mas qual é a grande diferença? A tecnologia, as redes sociais, elas possibilitaram com que essas 4 gerações fossem mais fortemente influenciadas umas às outras. Portanto, dizer que só os millennials são digitais não é uma verdade.
Eu não largo meu celular e faço basicamente tudo através do meu celular e pertenço à geração X. Conheço pessoas, baby boomers, ou pessoas nas faixas dos 60 e 70 anos, que postam mais coisas no Facebook do que eu vou postar na minha vida inteira em um mês. Então é importante a gente entender que as gerações convivem entre si e influenciam entre si. O que é importante a gente entender é o que essa geração traz. Cada uma das gerações traz valores importantes. E se a gente quer estar antenado com o nosso cliente, a gente precisa entender quais são esses valores. O outro ponto importante é quais são as tendências, as influências e de que forma as pessoas estão consumindo. A gente vai abordar isso aqui com mais detalhes. Depois, não tem como a gente tirar da conta. Eu estava conversando com o Niltinho de Goiânia e a gente estava conversando sobre o restaurante dele. A economia brasileira é um ponto importante. A situação econômica atual, o nível de desemprego, 12 milhões de pessoas desempregadas, apesar da retomada, tem impacto econômico sim, e a gente precisa entender isso. A gente pode sentar junto e chorar, porque a gente está vendo o nosso restaurante reduzir o número de clientes, ou a gente entende isso e a gente traz uma ferramenta bacana nesse sentido, para saber o que aconteceu e como é que a gente se adapta a essa nova realidade do brasileiro que a gente está vivenciando. E por último, um tema que eu gosto bastante, que é a transformação exponencial. A transformação exponencial é inspirado, lembra que eu falei para vocês que eu vou indicar 3 coisas? Vou indicar um filme, The Founder, ou Fome de Poder. Segunda coisa que eu vou indicar para vocês é um livro chamado Organizações Exponenciais, escrito por um autor chamado Salim Ismail. Ele vem de um novo aspecto, inclusive o pessoal do IESB, que é uma nova universidade chamada Singularity University, que trabalha um aspecto mais amplo das humanidades nesse mundo tecnológico, nesse mundo da revolução digital, nesse mundo dos robôs e do machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, para a gente poder fazer. Esse livro ele é fundamental para a gente entender o que realmente está acontecendo. Não é um tema de tecnologia, não é um tema de digital. É uma mudança de comportamento através da tecnologia. Antes, eu esperava um táxi durante meia hora embaixo de chuva, tinha que esperar a boa vontade dele. Hoje, através do meu aplicativo, eu consigo ter um carro a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, na frente da minha casa. O que mudou não foi a tecnologia, o que mudou foi o meu comportamento. O que mudou é o que eu faço com o meu tempo ao longo desse novo processo, ao longo da tecnologia que chega. Ok? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho de geração, nós temos as 4 gerações. O que é importante a gente entender? Para os baby boomers, pode dar o enter para a gente correr com a apresentação, senão não vai ter tempo. Pode? Isso. Não, volta. Isso. Primeira coisa, os baby boomers são aqueles nascidos pós-guerra. O que esses caras buscam? Segurança. Isso é importante vocês entenderem. Se tem um cliente baby boomer na sua loja, no seu restaurante, no seu bar, é importante entender que ele valoriza um tema chamado segurança, porque ele quer ser reconhecido pela experiência dele. A geração X é uma geração drivada por consumo. Eu costumo fazer uma piada dizendo o seguinte: se você estiver no aeroporto de Orlando e Miami e você encontrar um casal com mais de 7 malas, tenha certeza que ele é a geração X. É aquele que vai no outlet e compra o outlet inteiro, compra 12 camisas polos ao mesmo tempo. Esse é o típico da geração X. Sabe por quê? Porque ele foi criado pelo baby boomer. Qual é o problema do baby boomer? Ele vem da geração pós-guerra. Eu fui criado por uma baby boomer. Meus 2 pais, meu pai nasceu em Israel, minha mãe nasceu no Egito, os 2 viveram a Segunda Guerra Mundial, criados por pais que viveram a Primeira Guerra Mundial. A restrição das coisas e a necessidade de se construir segurança oriunda desses pais fizeram com que os filhos tivessem um consumo reprimido. Por isso que a geração X ela é drivada pelo consumo abundante, né? Quando a gente pensa nos buffets de comida americana, em que você vê os americanos comendo muito, é isso que está por trás, tá? Depois a gente tem os millennials, que também são da geração dos anos 80. O desejo constante por novas experiências. Preciso vivenciar novas experiências. Como o Paulinho falou, ele quer ir para balada, ele quer estudar, ele quer trabalhar, mas ao mesmo tempo ele desiste de uma coisa, ele constrói outra. Não tem estereótipo. É como eles são. E a gente tem que entender isso. E o drive desse pessoal é o tempo. Eles são extremamente ansiosos. Portanto, se eu tenho um grupo de millennials no meu restaurante, tempo é uma variável importante. Se eu tenho um grupo de baby boomers no meu restaurante, segurança alimentar é um tema importante. É importante a gente entender de que forma cada um desses comportamentos drivam cada uma dessas gerações. E por último, não esquecendo a nova geração que vem surgindo, a geração Z, a geração dos anos 90,
que é uma geração muito mais engajada, muito mais preocupada. A gente vai falar um pouquinho através deles no movimento Makers, que é o movimento do faça você mesmo. Vamos lá? Bom, só para a gente não sair um pouco do estereótipo do Millennials, o pessoal da Abril soltou agora recentemente, se alguém quiser eu vou publicar no meu LinkedIn, uma pesquisa profunda sobre a geração X, né? A gente fala tanto de Millennials, mas esquece da geração X. Eu quero chamar a atenção para 2 dados importantes. Dos quatro grupos pesquisados, a geração X, 35% dessa geração, desse estudo organizado pelo pessoal da Folha, mais de 10 mil entrevistados, 35% são os influenciadores, 18% deles são os decisores do lar. Junto com os baby boomers, vou contar um segredo para vocês. Pode dar um enter aqui? São eles que têm a grana. Muito legal a gente falar de millennials. Millennials representam 23% da população brasileira. São muito legais, adoram experiências, mas quem tem o poder de compra são os X e baby boomers. Se você somar quem são os decisores aqui, você vai ver que a grande maioria está aqui. Então é importante a gente atender. Os millennials é o que a gente mais fala, mas a geração X é quem tem o tutu. E o que nos interessa neste atual momento é quem tem o tutu. É quem paga a conta. Legal? Vamos lá. E aqui, só para a gente entender, de novo, eu volto ao grande tema. Isso aqui é uma foto do supermercado Dia em Higienópolis, em São Paulo. É um supermercado, é uma rede de supermercados ligados ao Carrefour, mas que adaptou o seu portfólio a uma comunidade, no caso aqui a comunidade judaica que tem aqui nesse bairro, que mora aqui. Então, qual é a ideia? Eu preciso adaptar a minha oferta de acordo com a necessidade do meu cliente. Não importa se eu sou grande ou se eu sou pequeno, eu preciso entender o meu cliente. 3 coisas influenciam demais a decisão de um cliente dentro de um restaurante. Isso foi feito através de uma série de estudos, mas principalmente pela experiência que a Sodexo tem em administrar mais de 30 mil restaurantes ao redor do mundo. Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa global, presente em 80 países, que opera restaurantes, principalmente dentro de empresas. Mas o principal fator que influencia a decisão de uma pessoa ir ao restaurante é renda. Se o ticket médio daquele restaurante é R$45 e eu não tenho esse dinheiro, eu vou procurar um restaurante que cabe no meu bolso. Segundo tema, momento. E momento é um tema importante para a gente poder debater e refletir. Eu vou dar 3 exemplos para vocês do que é momento. Se eu estou num almoço, junto com o Tom Beck que trabalha comigo, e isso aconteceu de verdade, estamos falando de um restaurante que opera segunda a sexta-feira, do meio-dia às 3 horas da tarde. Portanto, é um almoço de trabalho. Se eu vou almoçar com o Tom Beck, eu tenho uma reunião com ele, e o restaurante demora 40 minutos para colocar o prato em cima da mesa, eu não volto mais nesse restaurante. É um tema de comida? Não. É um tema de preço? Não. É um tema de tempo. Se ele não respeita meu tempo e não entende que naquele momento eu preciso comer rápido, possivelmente eu não vou voltar naquele restaurante. Corta, eu vou dar um outro segundo momento para vocês. Eu tenho 2 filhos, sou divorciado. Tem um restaurante, que eu não vou falar o nome, eu não gosto da comida, acho caro, mas ele tem uma coisa que me chama muita atenção. Toda vez que eu vou nesse restaurante, eu sento com meus filhos, a primeira coisa que o garçom faz ele fica na altura dos meus filhos. A segunda coisa que ele faz é entreter os meus filhos dando um giz de cera e um papelzinho para eles poderem desenhar. A terceira coisa que ele faz é colocar um cardápio para mim dos produtos Kids para eu poder fazer a escolha para o meu filho. Depois ele vai me atender. Eu vou dizer para vocês que eu vou nesse restaurante pelo menos 4 vezes por mês. E eu não gosto da comida. Por que eu vou? Porque ele é drivado para o meu momento. Ele é drivado para o meu momento. Então, se vocês não entendem... É a mesma coisa. Outro dia eu fui jantar com a minha namorada, eu estou no restaurante e o garçom fica do meu lado. Não quero um garçom do meu lado, eu estou conversando com a minha namorada. É um jantar romântico, é um jantar mais longo. Então eu não preciso que o prato chegue em 5 minutos. Vocês entenderam que o mesmo restaurante pode ter 3 abordagens diferentes se eles entenderem quem é o cliente de vocês? Pouquíssimos restaurantes hoje têm um drive direcionado, por exemplo, para famílias, onde eu faço um atendimento diferenciado quando eu tenho criança na mesa. Para vocês refletirem, vale a pena ou não? Se eu promovo jantares de domingo, se eu tenho um espaço Kids, eu preciso ter uma abordagem de garçom diferente para esse tipo de público, porque o momento é diferente. E nós não estamos falando de comida. E o terceiro ponto é conteúdo. Eu sou intolerante à lactose. Alguns restaurantes em São Paulo já fazem cardápios adaptados à necessidade do seu cliente. Isso nos Estados Unidos já é uma febre.
Você já tem, e a gente vai mostrar alguns exemplos aqui, principalmente de uma indicação que foi a própria André que me deu, que é o Life Kitchen, muito legal. Em que ela já faz toda uma abordagem baseada no seu perfil. Então ela tem 4 cardápios que você já escolhe na entrada, se você é gluten free, se você é under 500 calorias ou se você é livre para comer o que você quiser. Então, baseado na tua escolha, ele te direciona um cardápio diferente e uma cozinha diferente e um approach diferente. A gente vai falar bastante sobre Life Kitchen. Bom, aqui são os 3 temas, mas vamos entrar agora um pouquinho nos temas mais específicos. Vamos falar um pouquinho de Brasil em termos de impactos econômicos. Não tem o passador porque a gente perde tempo diferente. Aqui, ó. Bom, vamos falar de uma realidade. A gente está falando de 12 milhões de desempregados, com uma perda de massa de renda de aproximadamente 9% da renda total do país em função do desemprego. A gente tem uma redução de uma capacidade de consumo, mas principalmente a gente tem uma migração para opções mais baratas. Então os restaurantes hoje estão sendo trocados pelos ambulantes. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me deu uma estatística que eu não sei se é verdade. Segundo ela, em São Paulo já existem 6 mil ambulantes que vendem café da manhã, não sei se isso tem na cidade de vocês, vendendo café da manhã nos pontos de ônibus. É óbvio que esse pessoal tem impacto e a gente, olhando para os dados da Sodexo de consumo, a gente tem 30% do mercado de refeição convênio, a gente consegue ver uma migração para tickets mais baratos, tickets mais baixos, principalmente nos horários da manhã. Para o Marmitex, para as cafeterias e para opções, ó. Outro dia me perguntaram, eu não acredito que alguém consegue servir um prato por R$7. Está aqui a foto, é no centro de São Paulo. Ou seja, o consumidor está fazendo uma troca em função da renda dele. A boa notícia, e aqui olhando um pouco para os dados da Sodexo, nós temos hoje 45 milhões de transações ligadas ao setor. Então a gente tem um estudo, inclusive chamo vocês e convido vocês para um stand, onde através do CEP eu consigo fazer um mapeamento de consumo, ticket médio, frequência, para vocês poderem levar para casa e fazerem alguns estudos mais específicos do bairro de vocês e da região de vocês. Mas só para dar um dado importante, sobre a questão do cartão refeição. Ele é extremamente importante, independente da discussão de taxa, que eu acho que ela é legítima, toda a discussão de preço, inclusive esse é tema de discussão entre a Brasel e a Sodexo, mas quando a gente observa o que aconteceu no Brasil nesses últimos 2 anos, como vocês podem ver, não houve migração de ticket médio. O cara que tem poder de compra de cartão refeição, ele continua gastando nos restaurantes ou até um pouquinho mais, mesmo com a queda de renda. Portanto, aceitar cartão refeição nos estabelecimentos comerciais de você, e aqui eu estou fazendo propaganda também para os meus concorrentes, é extremamente necessário para que você consiga manter o faturamento. Porque este cliente, apesar do desemprego, os que estão empregados e têm cartão refeição, continuam mantendo seu poder de compra. Tá? E aqui um pouquinho do estudo que eu quero só para mostrar para vocês, que é isso que a gente está oferecendo lá embaixo. Aqui eu tenho só uma região de São Paulo, e aqui eu trago para vocês. Nesta região tem 8.300 consumidores com poder de compra e com cartão refeição na mão da Sodexo, que gastam 22,7. Então qual é a reflexão em termos disso? Se o meu ticket médio, se o meu prato no meu restaurante custa R$27, eu estou perdendo cliente. Quanto mais próximo desse valor, mais vocês vão estar atingindo esses 8.300, que tem 12 milhões de reais de poder de consumo mensal para gastar com restaurantes. E que vai 4 vezes no mesmo estabelecimento comercial. Ou seja, eu posso aumentar a recência desses clientes, ou seja, a repetição desses clientes no meu estabelecimento, eu posso adequar o meu cardápio em função desse valor, eu posso criar opções de restaurante, opções de prato, e aqui, gente, não é um tema de promoção. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Tiffany, uma das maiores joalherias do mundo, joalheria caríssima. Sabe o que a Tiffany mais vende? 40% do faturamento dela? Para as meninas elas vão saber. Joias de prata, que são mais baratas. Então eu posiciono a minha marca. BMW faz a mesma coisa. O carro mais caro da BMW custa perto de R$1 milhão, mas o carro que ela mais vende, principalmente no Brasil, é o mais barato. Eu posiciono minha marca aqui em cima, eu não faço promoção. Eu posiciono minha marca aqui em cima e faço opções mais em conta que possa pegar esse tipo de cliente. Portanto, cada vez mais, como o Paulo bem falou, a gestão de um restaurante, de um bar, ela pressupõe inteligência. É menos braço, mais entendimento de dados, mais conhecimento de cliente. Aqui
tem alguns exemplos aqui também que a gente traz em São Paulo. E aqui é só um pouquinho para a gente dar uma acelerada na nossa apresentação em função do tempo inicial, para a gente conseguir fechar ela direitinho. Quais são as tendências que hoje estão influenciando os restaurantes? A Havas fez um estudo completo, ela traz 12 tendências muito grandes, mas tem 3 em especiais que influenciam o negócio de vocês. Esse é um fenômeno que acontece no Brasil, esse é um fenômeno que acontece no mundo. Medo e ansiedade são sentimentos que estão no coração de vocês, de mim e de todas as pessoas. Medo de ser assaltado, medo de ser sequestrado, medo de ser morto, medo de perder o emprego. Este medo desperta sentimentos. E o que a gente como restaurante pode fazer? Por que não gerar conforto? Por que não gerar atendimento? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, como é fundamental, e aqui eu costumo repetir que processo não pode ser uma decisão do garçom. O garçom não pode acordar de mau humor e tratar o cliente mal. O garçom não pode estar de bom humor e tratar o cliente bem. Atendimento e processo tem que ser definido e ele tem que seguir a regra, aquilo que foi definido e determinado por vocês. Se vocês deixarem isso a cargo da tua brigada e do teu garçom, você corre o risco de perder um cliente mesmo com um produto bom. Tá aí as companhias aéreas que nos mostram que por mais que elas inovem, por mais que elas invistam em tecnologia, por mais que elas invistam em processos, se elas deixarem isso à mão das comissárias e das equipes que estão lá, que estão mal treinadas, a gente começa a ter uma percepção ruim. Então o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso é: ansiedade e medo traz uma obrigação para a gente que opera bar e restaurante de transparência. Cozinhas transparentes, cozinhas abertas, isso tem outros comportamentos que influenciam. Mas em função da ansiedade e do medo, como é que eu torno minha operação mais transparente, mais verdadeira e mais confortável para o meu cliente? Agora travou. Aqui. Uma outra tendência muito importante para vocês, e que possivelmente eu estou vendo muitos aqui, estão sempre conectados, estamos sempre postando, estamos sempre falando, estamos sempre conectados. Qual é o efeito disso? A gente tem uma sociedade cada vez mais desatenta, confusa e difusa. E se a atenção está difusa, simplicidade é a resposta. Cardápios de 6 páginas, quando eu chego na 6ª página eu já esqueci o que tem na primeira. Se eu estou com meus amigos conversando, eu não presto atenção. Cardápio, 1 página, colorida, com muita foto. Você facilita o processo do teu cliente, do teu garçom, da tua operação e da tua cozinha. Então simplicidade é a chave do jogo. E aqui, mais um outro dado que eu trago para vocês, que foi apresentado na NRF e que reforça o conceito de transparência. A Hershey's fez uma pesquisa global em muitos países, inclusive o Brasil, e ela detectou que 68% das pessoas entrevistadas querem reconhecer os ingredientes e 40% preferem ingredientes naturais. E é por isso que a gente vive uma corrida em torno da alimentação natural. Mais do que isso, as pessoas querem saber o que tem no prato delas. Então convide elas para participar da construção do prato. Por que não? Outro dado que agora eu trago da NRF recentemente, e que é importante a gente estar atento a isso, né? 61% dos adultos buscam experiência. Se vocês que operam bar e restaurante acham que as pessoas vão no lugar de vocês comprar comida, vocês estão enganados. As pessoas querem experiência. Ainda mais nos mundos atuais. Portanto, proporcionem isso ao seu cliente. Transformem aquele momento de servir um prato em algo único e exclusivo. Outra coisa importante, tá? Isso é muito legal, foi um dos dados que saiu na última pesquisa da NRA, que é a feira de restaurantes que acontece em Chicago. Eu trouxe para vocês essa apresentação. Aqui, só para a gente dizer, para quem opera um restaurante, 42% dos usuários confiam mais no pequeno restaurante, no restaurante de bairro, do que numa grande cadeia. Uma grande oportunidade para a gente. Isso aqui é um recado importantíssimo deste consumidor que está sendo influenciado. Se você tem simplicidade no seu cardápio, se você tem conforto, se você tem atendimento, se você entende quem é teu cliente, se você direciona ofertas direcionadas e exclusivas, você está gerando uma credibilidade e eles querem confiar nos pequenos bares e restaurantes. E uma das coisas que eu comento muito com o Paulo, o que mais me encanta e mais me aproxima da Brasel, é que ela realmente congrega os pequenos bares e restaurantes do Brasil inteiro. E é disso que a gente tem que estar entendendo, porque o consumidor quer ir no seu restaurante. Então vamos tratar esse consumidor como ele quer ser tratado. Falando
um pouquinho de consumidor, qual é a jornada do consumidor que a gente tinha antes? Então antes o consumidor ele era refém daquilo que era oferecido. Então a indústria entendia o que ela queria vender, aí ela produzia, ela embalava, fazia uma propaganda muito bacana e a gente ia no supermercado, no restaurante e comprava aquilo que estava disponível. Só que essa equação mudou. Agora ela começa no sofá. Toda vez que eu estou numa cidade que eu não conheço, que não é a minha cidade natal, e eu preciso almoçar, eu vou no Foursquare, eu vou no TripAdvisor. Portanto, o seu restaurante pode estar sendo influenciado por uma pessoa que eu nem conheço. A jornada do consumidor agora, ela mudou e ela passa para o digital e ela vai para o físico. Portanto, o meu processo de decisão e a grande maioria das pessoas que tomam decisão de ir ou não a um restaurante baseado na influência de um amigo ou na influência de um fórum. Se aquele TripAdvisor, para mim, assim, normalmente as minhas decisões de hotéis, elas são baseadas em TripAdvisor e as minhas decisões de restaurantes são baseadas em Foursquare, ainda mais se eu não conheço a cidade. Portanto, eu não sei se vocês estão atentos a esses fóruns, mas é importante, e é super interessante, nos Estados Unidos é uma febre. Eles trabalham isso de forma muito séria, inclusive dando descontos ou promoções para quem faz reviews positivos para eles, tá? Então, os apps. Vamos falar de uma outra tendência importante, acho que o Carlos vai explorar isso aqui com mais profundidade, mas os aplicativos são importantes porque eles não partem de um canal de distribuição, mas os aplicativos eles simplificam processos, ele parte de perguntas. Preciso de um carro? Uber. Preciso de um hotel? Airbnb. Preciso de entretenimento? Netflix. Então, se vocês forem desenvolver um aplicativo, a pergunta é: qual é a jornada do meu consumidor para que no momento muito rápido ele descubra o que eu estou fazendo ou o que eu estou vendendo? Aqui, quando a gente fala de influência, a geração G, que é a geração engajamento, ela traz um fenômeno muito interessante, que é o movimento Makers. E nós no Brasil temos um ícone muito importante, que é o Rodrigo Hilbert. Quem aqui já não viu o programa do Rodrigo Hilbert? O tal do super macho. O que ele representa? Ele representa exatamente o símbolo desse movimento Maker. O movimento Maker é o símbolo do faça você mesmo. Eu faço a minha churrasqueira, eu faço a minha comida, eu entretenho meus filhos. Este movimento é um movimento que vocês precisam estar atentos, porque ele está acontecendo, se torna cada vez mais forte. Eu agora estava nos Estados Unidos e sem querer entrei num lugar, era mais ou menos um mini shopping, em que tinha aproximadamente 40 expositores em que faziam os seus produtos. Detalhe, o shopping estava lotado. Desde roupa, até comida, até sanduíche, até remédio, até todo tipo de artesanato. Mas não é um artesanato como a gente conhece. É um artesanato partindo das pessoas. Eu faço a minha mesa, eu faço a minha cadeira, eu faço a minha churrasqueira, eu faço a minha comida. Tá? E aí, quando a gente junta isso com a explosão dos programas culturais, né, os programas de gastronomia, então assim, nunca a gente viu tanto conteúdo consumido. A gente, a partir deste momento, tem um consumidor muito mais entendido de um tema chamado gastronomia. Ou seja, por conta de toda essa influência do movimento maker de fazer você mesmo, eu quero fazer a minha comida e eu tenho muito mais tema para dar palpite na comida do seu restaurante, porque eu sei como fazer um risoto, eu sei como fazer uma massa, eu sei como fazer a carne. Ou ele pode ser capaz de perguntar para o seu garçom como é que ele faz essa carne, como é que ele faz esse prato. O teu garçom está preparado para explicar isso? Por quê? Porque gastronomia se tornou um tema parecido com futebol. Eu já vi rodas de amigos em bar discutindo gastronomia. Isso está acontecendo e é um alerta e uma oportunidade. Como é que a gente chama esse consumidor para participar junto com a gente? O que aconteceu na RNRA 2017? Eu vou dar uma resumida rápida nos temas principais, porque tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Primeiro, o desafio de administrar um restaurante, cada vez mais complexo. Um consumidor cada vez mais exigente, como disse o Paulo, uma equipe, uma brigada cada vez mais complexa. A jornada intermitente facilita e ajuda muito isso. Então, como é que são os desafios? Como é que lida com as questões de vigilância sanitária, ao mesmo tempo de oferta, ao mesmo tempo de cozinha? Como é que a gente endereça as novas tecnologias que estão chegando? A segunda, recrutamento é um grande desafio para os restaurantes. Como reter, treinar, motivar, engajar esses novos funcionários do setor, né?
A segunda coisa no caso dos Estados Unidos em especial, eles estão saindo de uma crise importante, então tem uma demanda reprimida, ao mesmo tempo tem uma oferta muito grande de diversidade de restaurantes. Como é que a gente se posiciona num mercado cada vez mais diverso? A tecnologia ganha cada vez mais papel, como bem disse o Paulo durante a apresentação, dentro de um restaurante. Quer dizer, antes a gente tinha um restaurante que era muito mais manual, hoje ele é muito mais tecnológico, e eu estou falando da porta para dentro, não só da porta para fora. E por último, como é que a gente endereça toda essa parte dos makers, como a gente endereça toda essa parte das tendências de gastronomia, ou seja, as pessoas cada vez mais entendendo de prato, cada vez mais entendendo de comida e de gastronomia. Ok? Novos formatos aqui a gente vai passar rápido, tá, Gustavo? Não, calma, deixa eu só falar um pouquinho. O formato que eu gosto, o formato que eu gosto bastante é o Eatery. E por que eu gosto do Eatery? Porque ele reúne algumas coisas. Ele reúne gastronomia, ele reúne curso, ele reúne tudo isso que a gente está falando no mesmo lugar. Ele deixou de ser um restaurante meramente para ser um centro de entretenimento e um centro de convivência. Será que eu não posso transformar o meu restaurante assim? Quantos de vocês vendem os ingredientes dos pratos de vocês? Por que não? Por que não nos horários de vale do restaurante chamar o cliente para aprender a fazer o seu prato principal? Você gera interatividade, você gera conhecimento e você gera retórica em torno do seu restaurante. Chipotle, ele traz duas coisas importantes: o processo, a comida natural e uma febre que aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque você pode comer uma comida boa, barata, e o que tem muito importante por trás do Chipotle? Valores. Ele coloca de forma muito séria. Se vocês olharem os vídeos no YouTube do Chipotle, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Você vai ver muito forte a questão da alimentação natural, da alimentação orgânica, da alimentação verdadeira. Ele é totalmente contra o fast food. O Live Kitchen, por indicação da minha amiga Andrea, é uma operação muito legal, e o que me chama muita atenção é a entrada do Live Kitchen, ou seja, ele já faz a segmentação olhando para conteúdo, ele tem uma proposta bacana, ele é o conceito de fast casual, portanto você come rápido, mas ao mesmo tempo você pode ter uma alimentação equilibrada. Uma outra coisa que chama muita atenção, ele tem uma comunicação muito forte em torno de caloria e conteúdo do prato. Os dois temas que eu falei ali de forma bem rápida. Vou tentar, só para a gente encerrar, tá? Por último, a gente fala um pouquinho da transformação exponencial. E aqui a transformação exponencial inspirada no livro. Como era o mundo até então? O mundo até então ele era linear. Eu alocava recursos, eu colocava dinheiro, eu colocava capital, eu colocava tecnologia e eu produzia, né? Então o mundo mudou. O mundo mudou através da tecnologia. Mas o que é essa mudança? É uma mudança muito forte de comportamento. E eu quero dar um exemplo dos três para a gente ser bem direto. Em 1992, a Nokia comprou uma empresa chamada Navtec por 700 milhões de dólares. Esse dinheiro que foi investido foi para comprar uma rede de satélites e que era o nosso antigo GPS. De repente vem uma empresa chamada Waze e utiliza os nossos celulares, os nossos smartphones para fazer esse mapeamento. Com isso, ela praticamente quebra. A Nokia foi vendida pelo mesmo preço que ela pagou pela Navtec. E nessa época era uma empresa que valia 16 bilhões de dólares. Portanto, o que é essa revolução digital que sai do filme e vai direto para o Instagram? Porque até então a gente falava de máquina digital, não existe mais máquina digital, agora a gente está falando de Instagram. O processo maior, pessoal, é que a informação conecta e simplifica os modelos atuais de negócio. Então a tecnologia, ela é meio para você se aproximar do teu cliente, ela é meio para você conseguir atingir o seu cliente. E aqui só alguns exemplos de como isso acontece em restaurantes. Essa é uma rede de restaurantes muito bacana em francês, na França. São restaurantes top de... Na verdade, esse é um restaurante top de linha que decidiu vender os seus produtos com segmentação e conteúdo em vending machine. Então é como se o Fasano estivesse vendendo os seus produtos em vending machine. Para vocês verem como a tecnologia aproxima e conecta cliente. Só mais um. Aqui. Deliveroo é o concorrente do que seria o iFood, ele não está no Brasil. Deliveroo é a maior empresa de delivery do mundo, é uma empresa chinesa, mas que tem uma grande operação na Inglaterra. Ela convidou os 40 maiores e melhores restaurantes de Londres, montou um espaço de containers. Esses restaurantes operam dentro desses containers comidas que são entregadas pela Deliveroo. Ou seja, restaurantes classe A, produzindo comidas baratas através dessa operação e entregue pelo Deliveroo. Isso pode acontecer no Brasil. Tá? Mais um. Aqui.
Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, já caminhando para o final, é: mas tá bom, isso está acontecendo lá fora, mas está acontecendo aqui. Quem aqui já ouviu falar de um aplicativo chamado Apetite? Sabe o que é o Apetite, gente? Para quem opera bar e restaurante? O Uber dos restaurantes. Ele conecta pessoas. Se eu sei fazer uma torta de morango sensacional, eu posso vender através da plataforma do Apetite. Se a Andrea sabe fazer um rocambole de carne sensacional, ela conecta e todas as pessoas podem comprar através dessa mesma plataforma. Isso está acontecendo no Brasil e tem mais de 100 mil usuários que consomem nessa plataforma por mês. Mais um. Outro, Zipster. Zipster é uma operação de delivery que tem um restaurante próprio. Então, no fundo, esses produtos são produtos... Agora o Zipster está abrindo capital nos Estados Unidos. Ele é uma empresa brasileira, mas está abrindo capital lá fora. Zipster. Zipster.com. Está abrindo capital aqui. E ele, o que ele faz? Ele faz a comida própria. Então ele tem uma comida top de linha que ele só entrega através de delivery. E ele não é um restaurante conhecido, tá? Ele é um operador de delivery que faz a sua própria comida. Ele tem 4 divisões. Uma de sushis, uma de pizza, uma de burgers e uma de comida mexicana. Okay? E por último, o Prontolite, que é, na verdade, comidas programadas, é a marmita digital, ou seja, você pode ir lá personalizar, você coloca os seus exames. Por exemplo, eu tenho uma deficiência que eu não posso comer uma determinada quantidade de sódio, ele prepara um cardápio para você com menos sódio. Eu tenho intolerância à lactose, ele prepara um cardápio para você, ele faz todas as suas refeições congeladas, te entrega, você encontra e compra isso. Qual é o ponto? O comportamento está mudando, a tecnologia está disponível e esses operadores aqui, eles ameaçam as operações tradicionais de bares e restaurantes. Porque eles pegam uma parte do consumidor que está de olho nisso. Ok? Por último, falar um pouquinho de conexão emocional. Esse é um estudo provocado pela Harvard e reforça a tese de que ninguém compra produto. As pessoas compram serviço, as pessoas compram experiências. Portanto, eu não compro uma comida, não compro a quantidade de calorias que está no prato. O que eu estou comprando é a possibilidade de ter uma experiência gastronômica incrível. E a Harvard fez um estudo e mostrou como, quando você endereça cada um desses conectores emocionais que estão sendo colocados, você consegue ter crescimentos de 20%, 30% e 40%. Quando você desperta, por exemplo, uma imagem social única naquele cliente que está indo no seu restaurante, por ele estar indo no seu restaurante, ele tem uma propensão maior a ir no seu restaurante do que um simples restaurante que consome outra coisa. Para encerrar, eu queria mostrar para vocês um filme que ilustra bem isso. Não sei se vocês conhecem o famoso sorvete turco, mas é uma experiência muito legal que eu mesmo filmei. Estava funcionando. Aí, tem áudio? Vocês já viram esse sorveteiro ou não? Aparentemente é um sorveteiro. Mas olha o que ele faz. Entenderam o que é conexão emocional? Se eu pudesse deixar um recado para vocês, era esse: despertem conexão emocional no cliente de vocês. Preste muita atenção em tudo que toca seu cliente. Banheiro, talheres e garçom está muito além da comida. Às vezes o dono do restaurante ou quem está operando o restaurante não presta atenção nisso. Eu, como consumidor, presto muita atenção nisso. Tá? Resumindo, último slide. Cliente é cliente e pessoas se conectam com pessoas. E a chave disso é o seu garçom. Não pode ser uma decisão dele tratar bem ou mal o cliente.
O cliente tem que ser tratado bem porque cliente é cliente. E ele tem que ser tratado bem porque é processo, não pode ser uma decisão dele. Segunda coisa, conta uma história. Qual é o teu negócio? O que você está vendendo? Como é que você faz? Por exemplo, se você vende um peixe, se você vai fazer um peixe no seu restaurante, por que você não conta a história do teu fornecedor? Da onde veio esse peixe? As pessoas estão interessadas em saber de onde vem aquilo que elas comem. Conta essa história. Não custa nada. É destinar atenção ao teu cliente. Por último, simplicidade. Simplicidade é bom para a tua cozinha, é bom para a tua operação, é bom para o teu restaurante, é bom para o teu cliente. E conteúdo é muito bacana. Deixe que o seu cliente dê valor a isso. Então, fazer pratos muito sofisticados, se o seu cliente não tem renda para isso, não vai adiantar de absolutamente nada. Ok? Por último, fechando, queria dar uma atenção especial para o tema desse congresso da Brasel, que é conectar. E eu gosto muito da palavra pessoas, conectar pessoas. Esse tema de debate profundo meu e do Paulo sobre esse tema, e de fato é uma grande verdade. Meu objetivo aqui foi estabelecer uma conexão com vocês, de alguma forma, despertar em vocês um sentido de reflexão sobre a operação. Bom que vocês estão aqui, é importante a gente destinar parte do nosso tempo para repensar a operação, repensar o que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo está certo ou está errado, mas, principalmente, não é a luz minha ou de vocês, mas a luz do cliente de vocês. Não tem certo ou errado. Tem empresas que têm restaurantes que vão desenvolver tecnologia, tem outros que não vão. O que é mais importante? Conecte com o seu cliente e entenda qual é a realidade dele e traga essa realidade para dentro do seu restaurante. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Bom, primeiro que tudo, agradecer ao Paulo, ao Brasel pelo convite. Dar os parabéns pela apresentação aqui. Fantástico. Já tenho a minha apresentação, que ela é um tema semelhante, mas é um outro enfoque. Eu já peguei vários insights aqui. Achei muito legal. E eu vou falar um pouquinho também sobre tecnologia, sobre inovação, sobre tendência. Eu tenho um perfil um pouco mais técnico, então eu vou dar uma visão de quem é um apaixonado pelo tema. Eu vivo tecnologia e tendência desde formado. Montei a minha empresa logo que eu me formei e deu muito certo de tecnologia. Montei uma outra que também deu certo e estou muito feliz neste ramo. Vou pedir ajuda aqui. O que a gente viveu até agora no mundo em termos de tecnologia, tá? A gente é muito interessante. Eu tive um almoço com o meu pai ontem e eu comentei da palestra e eu estava falando de tendências de tecnologia. Meu pai falou que o avô dele, meu bisavô, o avô dele, quando nasceu, o homem não tinha carro, não tinha televisão, não tinha rádio, andava-se só a cavalo, as distâncias eram indisponíveis, a comunicação era complicadíssima se você queria comunicar com alguém de outra cidade, quanto mais outro país. Outra cidade já demorava-se muito. E que ele, o avô do meu pai, dizia que assistiu uma revolução no mundo incrível, porque quando ele morreu, o homem já tinha chegado na Lua. Veja bem, ele só andava a cavalo. Ele viu nascer o carro, ele viu nascer o avião, ele viu o homem chegar na Lua. É um salto gigantesco. E o meu pai estava dizendo para mim, falando, o que é incrível é que o que demorou a vida dele inteira, hoje as gerações estão vendo um avanço exponencial. A nossa geração, digo de todo mundo que está aqui, a gente já assistiu várias coisas acontecendo. A gente viu o nascimento do computador pessoal, todo mundo aqui, aquele computador velho com aquele tela gigantesca, lerdo e tudo mais. Antigamente não se tinha computadores pessoais, a gente dessa geração assistiu isso. O smartphone, que é um computador na sua mão, que é um aparelho que ao mesmo tempo te dá a possibilidade de se comunicar em tempo real com qualquer pessoa no planeta e ao mesmo tempo te dá acesso a todo o conhecimento humano produzido até hoje.
dentro de um aparelhinho. O pessoal que está no colégio hoje não sabe o que era antigamente você ter uma dúvida e não sabe onde procurar hoje. Você, Google, acabou a tua dúvida na hora. A gente isso é uma revolução em termos de conhecimento, em termos de acesso a dados. Volta ainda. E o maior de todos os temas é a globalização. A gente assistiu o mundo se tornar conectado e as informações correrem mundo afora, em tempo real, e o mundo inteiro, o que se faz aqui, amanhã se faz lá, o que o cientista descobre aqui, o outro cientista que estuda ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, continua a pesquisa. A venda de produtos é global, as tendências se tornam globais, porque a gente começa com a comunicação e a troca de informação, você começa a ter tendências globais que antes você não tinha. E a gente vivencia aí o surgimento então da era da informação. O que a gente vai ter agora? O que é a nova era que a gente está vivendo? A nova era que a gente está vivendo, ela traz várias mudanças. Eu vou mencionar algumas agora. A gente vai viver, e vai começar agora, a era dos carros autônomos. Quem acompanha um pouco de tecnologia lá fora está vendo isso acontecer aos poucos. Você já tem todas as grandes companhias investindo em carros autônomos, desde Apple, Uber, Microsoft, Google, etc. Eu tive a oportunidade, eu estava viajando na Europa, eu aluguei um carro com a minha família, um Renault, novo na locadora de carro, e o Renault não era uma Mercedes, não era uma BMW, um Audi último tipo, era um Renault. O Renault botava aquele piloto automático. Ele fazia o seguinte, ele no GPS mostrava a velocidade daquela pista. Se era 80, o carro ia 80, se era 90, o carro ia 90, eu não precisava pisar no acelerador. E se tinha um carro na frente, ele freava. O carro saía da frente, ele acelerava e voltava pela velocidade. E se eu saía da pista da faixa que eu estava, sem dar seta, ele tremia como se eu estivesse em cima de uma tartaruga. E aí você prestava atenção. Então, basicamente, ficava segurando o carro reto. Eu não precisava acelerar e desacelerar, ali era a velocidade máxima. Já tem os carros que fazem, inclusive, a faixa, ou seja, ele já mantém. E o que todo mundo diz os nossos netos vão falar assim, como assim vocês dirigiam carros? Vocês eram loucos? Porque 99% dos acidentes ou mais são falhas humanas. É menos de 1% que é uma falha mecânica. Então, hoje a gente está acostumado a uma vida, digamos assim, de todo mundo de ter carro, dirigir, mas isso efetivamente vai mudar e vai mudar muito rápido. A gente vai ver então, se Deus quiser, um futuro sem trânsito e sem acidentes. A inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente fala assim, pensa naquele negócio do futuro distante, da Skynet. Quem é nerd sabe o que é Skynet. Skynet é o vilão do Exterminador do Futuro, é quando as máquinas, acontece a singularidade, as máquinas criam consciência e dominam o mundo. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente muitas vezes está imaginando uma coisa muito lá na frente, ou então o robô que joga xadrez, essas coisas. A inteligência artificial já está na nossa vida, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Você pode não reparar, mas muitas das decisões hoje que você toma já são reflexo de uma inteligência artificial. A gente vai chegar num ponto em que a inteligência artificial vai escolher a roupa que você vai vir aqui nesse evento, ou vai escolher o caminho que você vai fazer para chegar num determinado lugar. Vai não, já faz. Quem usa o Waze aqui sabe o que é inteligência artificial. O Waze, ele já fala para você qual que é o melhor caminho. Mas eu vou além. Não sei se já aconteceu com vocês. Um belo dia você pega o seu celular, você olha e o Waze diz assim, 20 minutos para casa da sua mãe. Você fala, como diabos ele sabe que eu vou para casa da minha mãe? E você fica olhando aquele negócio do Google que ele aparece ali, você fala, esse bicho ele está me explorando. Aí acontece que você fala assim, mas peraí, eu sei que eu vou segundas-feiras na casa da minha mãe, mas segunda passada
Eu não fui e ele não me avisou. E na retrasada também não. Como é que ele sabe que eu vou hoje? Inteligência artificial. Ele olha a sua agenda e diz: semana passada você não estava na sua cidade, você estava em outra cidade. Ele sabe onde você está. Então, obviamente, você não vai para a casa da sua mãe. Ou ele olha o compromisso da tua agenda. Você tem um compromisso naquele dia, naquele horário. Então ele sabe que você vai para um outro lugar. Mas no histórico, quando você não tem compromisso e está na cidade, às segundas-feiras você vai jantar na casa da sua mãe. No dia a dia, a gente cada vez mais vai ver a inteligência artificial e vocês vão ver que a gente vai começar a tomar decisões baseadas no que a inteligência artificial diz pra gente. Outra coisa que eu ia falar. A gente vai assistir, e isso vai ser muito perto. Quando você ligar para suporte, você vai ter certeza que você está falando com um ser humano. Certeza que você vai estar falando com um computador. Parece ficção científica? Não é. De novo eu pego o exemplo do Waze. Quem já usou o Waze aqui sabe aquela vozinha da menina: vire à direita na rua não sei o que. Ela já está muito perto de uma voz normal. Mas muito perto. E o reconhecimento de voz já está muito avançado. Põe 3, 4 anos para frente. Você já começa a não saber muito bem, ficar na dúvida: será que é? Será que não é? Põe 10 anos para frente. Você não vai saber se é ou não é uma máquina falando com você. É voz de ser humano, é entonação, entende o que você fala e responde. Eu tenho um caso interessante. Eu tenho um aparelho da Amazon chamado Alexa, não sei se vocês já ouviram falar. É que eu sou bem nerd. E a Alexa é tipo um Siri do celular, só que ele fica na minha casa em cima da mesa e ele faz essas coisas de automação e tal. Então eu chego em casa e ela entende tudo que você fala, tudo em inglês. Eu chego e falo: Alexa, eu entro em casa, acende a luz. Parece bobo, você fala assim: você pode ir lá e apertar o botão do interruptor. Não, mas eu já entro e já falo para acender. Melhor, na minha casa, quando eu fiz a minha casa, a arquiteta fez um negócio que tem 8 interruptores. Até hoje eu não acerto qual interruptor acende cada luz. Eu vou lá e falo: acende a luz da sala, acende não sei o que. Alexa, amanhã toca o despertador às 6 da manhã. Alexa, qual a previsão do tempo? Chama um Uber para mim. Ela chama um Uber e ela vai conversando de volta. Ela vai efetivamente conversando. Um belo dia minha namorada virou e falou assim: eu não aguento mais, eu vou jogar essa Alexa pela janela. Eu falei: mas como assim? Você fica falando toda hora com ela. Eu falei: mas eu sei que não é racional, mas eu começo a ficar irritado que você fala com ela. A gente cada vez mais vai ter isso no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente tem mais uma era que começou, e é uma era muito interessante, que é a seguinte. Eu tenho minhas colinhas aqui, tá? Ô chefe, só uma pergunta. Isso não vai deixar a nossa inteligência diminuída, não? Bom, isso é uma pergunta. Eu vou abrir para perguntas e respostas, mas eu posso responder o seguinte. O meu pai sabe o telefone de todas as pessoas da família. Porque ele guarda, antigamente as pessoas sabiam o telefone das outras. Eu não sei o telefone da minha namorada, que ela um dia ficou justamente brava comigo porque eu perdi o celular. Ela disse: você não me ligou. Eu falei: eu não sei seu telefone. Ela falou: como você não sabe meu telefone? Você sabe o meu? Sabe? Não. Eu também não sei o seu. A gente vive uma geração que você aperta o nome da pessoa. Mas o meu pai ainda sabe o telefone de todo mundo. Ele não é mais ou menos inteligente por causa disso. Você vai mudando o que você usa da tecnologia e como você se adapta. Se você pegar um dono de uma casa de construção, o pai e o filho, o pai na faixa dos 65, o filho na faixa dos 30. O pai sabe estoque de tudo e preço de cada coisa. O filho, que estudou na melhor faculdade do mundo, fez o caramba. O pai é self-made man, sabe tudo. O filho estudou na melhor faculdade. Você pergunta para ele fala 1 minuto. Ele vai lá e olha no computador. A cabeça dele não foi treinada para decorar isso, mas ela é focada em outras coisas. Então, respondendo a tua pergunta, eu não acho que a gente vai ser mais burro, menos burro, mais inteligente, menos inteligente. Eu sei que a gente vai usar cada vez mais a informação para auxiliar a gente no dia a dia.
Eu queria só falar assim, gente, a gente vai ter já um debate. O Carlos, quando terminar a apresentação, nós vamos para ali com o Alberto, ali com o palco, e a gente abre para o debate, que eu acho que vai ser o momento mais rico. Obrigada. Gente, falando ainda de futuro e tecnologia, existe uma outra coisa que vai ser revolucionária. Quando a gente olha o mundo, a gente vê vários problemas e vê catástrofes e etc, etc. Mas existe um grupo de pessoas no mundo que acredita que a gente vai ter uma revolução, eles chamam de abundância, que é o seguinte: a gente tem uma fonte de energia inesgotável, incrível, fantástica, chamada Sol. E a gente está cada vez mais aprendendo a utilizar essa energia. E a gente está conseguindo desenvolver formas de utilizar essa energia de uma maneira mais eficiente e de armazenar as energias. Então, os dois slides que eu falo aqui são sobre energia. Volta um ainda. O que eu vejo hoje? Eu vejo o nascimento dos carros elétricos e os carros híbridos. Ah, tá, mas isso é num futuro distante. Tá, eu vou dizer para vocês. A Tesla é um lindo exemplo, tá? Mas todas as montadoras já disseram que vão migrar para o carro elétrico. A Volvo, vocês devem conhecer a Volvo, disse que em 2019, estamos em 2017, em 2019 ela só produzirá carros elétricos ou híbridos. Isso é daqui a 2 anos. Daqui a 5 anos, que é muito perto, a gente já tem uma migração massiva das montadoras para o carro elétrico. Por quê? Muito mais eficiente, energia barata, os carros estão ficando eficientes. Se você carrega um Tesla em São Paulo, você vai até o Rio de Janeiro sem precisar ligar ele, sem precisar carregar. Autonomia que alguns carros a combustão não têm. É muito mais limpa, você não polui, e é uma energia renovável, não é fóssil que você um dia vai acabar. Então a gente está vendo uma nova era onde os motores elétricos, as baterias elétricas vão transformar o mundo. E eu vou falar ainda um pouquinho mais disso. As baterias cada vez mais elas estão sendo capazes de reter energia. Então, podemos ir no próximo slide. Isso daqui, essa é uma casa onde o teto, as telhas, são painéis elétricos, painéis solares. Você praticamente não vê isso. O que ele faz? Durante o dia inteiro, essas telhas captam energia do sol. E aí você tem um aparelhinho que parece uma máquina de ar-condicionado dessas que ficam fora de casa. Sabe quando você tem um split? Tem a parte de dentro e aquela de fora. Então é uma maquininha que é daquele tamanho, que é uma bateria, que guarda energia para você usar o dia inteiro na sua casa. Ou seja, você não paga mais energia de fora, você capta energia e você usa. Isso já foi lançado, isso não é... Hoje ainda leva uns 5 ou 6 anos para se pagar, leva, porque é uma super vantagem, dependendo do seu uso de energia. Mas já já isso vai ser muito barato, você não paga mais energia. E aliás, o que você conseguir consumir de energia, não consumir de energia, você pode vender energia para quem está precisando. A energia solar, que é riquíssima, abundante, a gente tem todo dia. E o melhor uso dela, com melhores motores elétricos, com melhores baterias, vão causar uma revolução no mundo, que é a seguinte. As maiores dificuldades do mundo estão calcadas em necessidades energéticas. Você tem um deserto, por que você não consegue irrigar um deserto? Porque você precisa levar água até lá. Como é que você leva água até lá? Cano e energia para bombear. Se você tornar a energia muito barata e disponível por todo o caminho, com energia solar, bomba, você consegue irrigar. Ah, mas aí a gente tem limitação da água doce para água salgada. A gente tem um reservatório gigantesco de água salgada no mundo. Qual que é a dificuldade de transformar água salgada em doce? Energia. Hoje é muito caro você dessalinizar a água, mas a partir do momento que os motores elétricos e a energia abundante no céu, você consegue transformar, você resolveu o problema de água doce. Essa não é uma opinião minha, tá? Tem vários livros sobre o tema, mas é só para trazer para vocês um otimismo da humanidade, que é, talvez vários problemas que a gente tenha hoje, saneamento básico, etc., daqui a alguns anos sejam problemas do passado. Tudo porque é um uso melhor da energia.
Vou falar um pouco também, ele falou muito da geração, eu vou só pincelar. Os millennials, as próximas gerações... volta um só. Mais um. Então, a gente falou do carro autônomo e a gente falou do carro elétrico. E aí alguém aqui pode virar para mim e falar assim, então, Carlos, eu posso concluir que o meu neto, com certeza, o meu filho provavelmente, mas o meu neto com certeza ele vai ter um carro que vai ser elétrico e o carro dele vai ser autônomo. E eu vou responder, não. Porque ele não vai ter um carro. Vamos lá para frente. Quando eu estudei na escola, o grande sonho dos homens da minha classe, os meninos, eu quero fazer 18 anos, eu quero conseguir comprar um carro. Eu quero ter um carro na minha vida, eu quero juntar dinheiro, eu quero ter. Consumo, geração X. Eu quero ter. Hoje, a nova geração, se você perguntar quem está fazendo 18 anos, o que você quer? Um carro ou uma viagem para a Indonésia, ou para o acampamento base do Everest, ou fazer um mergulho na Austrália? É a experiência. Eu quero fazer um mergulho na Austrália. Eles não querem um carro. A geração nova não quer ter. O possuir já não tem graça. Então, a gente começa a ter alguns reflexos. Vocês vão ver um reflexo interessante, que é na mão de obra que vocês contratam. Na época do meu pai, a geração dele se orgulhava de dizer, eu trabalho há 30 anos nessa empresa, eu trabalho há 40 anos, eu tenho uma carreira, eu sou dedicado a essa empresa. A minha geração é uma geração que, em média, as pessoas na vida terão 5, 6 empregos. Para a geração do meu pai é um absurdo, ele precisa 1 ou 2, 5 ou 6. A perspectiva dessa geração de milênios é 30 empregos numa vida inteira. 30. O número pode não ser 30, pode ser 25, pode ser 20, mas é o seguinte, não existe mais um apego à carreira. Não existe, ele não trabalha, e isso eu vivo. Eu tenho equipe de tecnologia, a molecada chega dezembro, verão, eles querem viajar, pede a conta. Não, mas peraí, você gosta de trabalhar aqui? Amo. Você gosta, você faz pra caramba. Mas por que você vai embora? Eu quero tirar um mês viajando. Mas, e o que você vai fazer quando você voltar? Eu vou procurar outra coisa pra fazer. Pô, mas você gosta daqui? Mas eu quero viver coisas da minha vida. Busca da experiência. E isso vocês vão notar na mão de obra de vocês. Enquanto vocês conseguirem motivar a equipe, trazer conhecimento, ele sentir que ele está aprendendo, ele sentir que ele está evoluindo, ele sentir a experiência, ele vai valorizar. Quando essa experiência for menor que outra experiência que ele pode ter na vida dele, ele vai largar vocês e vai para um outro caminho. Essa é a geração que não se interessa por ser dono de coisas, não se interessa por carreira e que tem uma característica interessante. Gosta do trabalho colaborativo muito mais do que o trabalho individual. Vocês vêm nascendo agora cada vez mais espaços colaborativos. Parece uma república. Só que ao invés de você morar, você trabalha. É basicamente isso. Essa geração está buscando a troca de conhecimento entre os pares deles e um trabalho colaborativo. Eu te ajudo, você me ajuda. Quando eu estou falando de negócios, o que é a grande onda que a gente vive no momento em termos de negócio? É o uso da tecnologia para unir oferta e demanda. E se eu pegar os grandes expoentes hoje de tecnologia, de alguma forma eles estão unindo a oferta com a demanda. Antes, usando o exemplo do Uber tradicional, eu tinha centenas de milhares de táxis pelo mundo e centenas de milhares de pessoas buscando táxis. Eles não se encontravam. Eu tinha que ligar num ponto de táxi, aí você não tinha, ligava no outro, não tinha, ligava na cooperativa, não dava, não sei o quê. Era uma função. Se chovesse então, nossa senhora, tinha que acender uma vela para arrumar um carro. Existiam as pessoas querendo prestar o serviço, existiam as pessoas necessitando do serviço. Ele foi lá, o Uber foi lá e uniu.
O 99, igualmente. 99 eu tenho um carinho especial, eu vou contar para vocês. A minha primeira empresa, eu fiz junto com o Paulo Veras, que é o sócio fundador do 99 e é um dos meus grandes amigos até hoje. Quando eu olho um Airbnb, é bem interessante, porque eu vejo a geração passada, que era a geração, como ele disse, eu quero ter meu carro, e eu só cheguei lá se eu tiver o meu carro, se eu tiver minha casa na praia, se eu tiver minha fazenda. Essa geração de hoje não quer ter a casa na praia, não quer ter a fazenda, não quer ter o carro, mas quer usar um carro e quer ir para a praia. Num Airbnb que vai juntar todo mundo da geração que comprou casa na praia, mas que vai uma vez por ano naquela casa da praia, com toda uma nova geração que não é dona de casa na praia, mas que quer usar a casa na praia. Estamos juntando de novo oferta e demanda. Quando eu falo de Netflix, mesma coisa. Centenas de pessoas querendo entretenimento. Eu quero ver um filme, mas não quero ver isso que está passando na TV agora. Eu tenho a demanda de ver uma comédia agora. E está passando um filme de terror, ou um suspense, um drama. Não, eu quero ver uma comédia. Eu tenho a demanda, mas eu não tenho a oferta. Porém, os estúdios de cinema, ou os grandes canais, todos eles tinham a oferta de produtos, mas o canal não chegava no consumidor final. Veio o Netflix e juntou a oferta, que é o catálogo de filmes total, com a demanda, que são as pessoas. Eu quero ver isso, quero ver aquilo outro. E no segmento aqui que estamos, tem vários exemplos, mas o exemplo mais conhecido é o iFood. Você está juntando pessoas que querem comer bem em casa, comer de restaurantes legais, e você vai pegar essas pessoas e você vai juntar com a oferta de vários restaurantes para um delivery. Vamos lá. Agora eu já recebi um aviso aqui que eu tenho que acelerar, então eu vou... Tá. Quais são tendências para restaurantes? A gente vai ter... Vou falar bem por cima, depois eu detalho. A gente vai ter maior automação, menos funcionários, isso é uma tendência global, cada vez menos funcionários trabalhando e fazendo mais coisas dentro do seu estabelecimento. Melhorar o processo de compra de insumos, melhorar a experiência de pagamento do cliente, de ficar esperando a conta das coisas que mais irritam o seu cliente. E mais informações gerenciais do proprietário. Eu vou falar agora aqui, muito resumidamente, o que é Market Up e o que eu estou fazendo na vida. Eu vou com missão impossível fazer isso em 10 minutos. Há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu, junto com um grupo de amigos, a gente resolveu fazer alguma coisa diferente nesse Brasil. O Romero Rodrigues, que foi fundador do Buscapé, o Rohag, que foi vice-presidente do Google, vice-presidente do Facebook, e o Rotenberg, que é sócio-presidente da Positivo, a gente se reuniu com um ideal. A gente olhou no Brasil milhares de micro e pequenas empresas, e médias empresas inclusive, que vivem um problema muito grande, uma dificuldade muito grande de gestão. O Brasil tem uma taxa de natalidade muito grande de empresas, o que é excelente, o povo empreendedor. Mas a gente tem uma taxa de mortalidade de empresas muito grande. E o maior causador disso é gestão. É não conseguir gerir bem, não gerir processos, não comprar bem, não conseguir saber se está tendo lucro, está tendo prejuízo. Eu vendo isso, eu não sabia, eu tenho prejuízo, é isso aqui que eu ganho, e etc. Com base nisso, a gente teve uma ideia e um ideal. A gente resolveu fazer um software de gestão e vendas para todo o varejo nacional. Um software que fosse capaz de atender vários segmentos, restaurantes, varejo alimentar ou alimentação fora do lar, supermercados, casas de construção, vestuário, pet shops, etc. E a gente criou um software para atender cada um dos segmentos. E a gente trouxe uma proposta que é uma proposta completamente diferente. A nossa proposta é levar para cada segmento, e isso inclui restaurantes,
o melhor software que exista no mercado, incluindo pagos, e dá 100% de graça para todo e qualquer dono de restaurante. E eu tenho um olhar com cara de incrédulo e dizendo, se você é louco, não sou louco, eu já explico como funciona, mas efetivamente esse é o objetivo da empresa. A gente lançou o software faz 2 anos e meio. A gente tem hoje no Brasil mais de 100 mil empresas usando o nosso software. Nenhuma paga R$1 para usar o software. Quem quiser aqui, eu quero usar, pode usar, www.marketeer.com. Por que a gente quer fazer isso? A gente quer criar uma forma de, conectando todos os donos de restaurantes do Brasil, dar todos os benefícios de uma plataforma de última geração, sem que isso onere eles. Como funciona? A gente olhou o mercado de PME, falando rápido, é 99% das empresas, 16 milhões de negócios no Brasil, representa 40% do salário, 50% de emprego, 1/3 do PIB. A gente montou o Marketeer fazendo o seguinte, a gente montou um software que ele tem toda a parte de gestão para a empresa, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, estoque, toda a parte de vendas, é automação comercial. No caso do restaurante, é mesa e comanda, a emissão do documento fiscal, cupom fiscal, e uma parte de compras, onde o restaurante pode comprar, se quiser, através da plataforma, tudo que ele precisa para o restaurante dele. E aí a gente montou um modelo que é o seguinte, a maioria dos negócios no Brasil, quando ele vai... O que eu falei dos negócios de internet? Unindo oferta e demanda. Qual é o nosso modelo de negócio? Unir oferta e demanda. O que eu faço? Quando você olha o mercado, se você é um restaurante pequeno ou médio, você nunca compra direto da indústria. Dificilmente você compra uma indústria ou outra, mas em geral você não compra. Você vai comprar de um atacado, de um atacarejo, de um distribuidor regional. Enquanto muitas vezes as grandíssimas cadeias compram direto da indústria. O que acontece? Você compra mais caro, você compra com prazo ruim, você tem dificuldade de acesso a fornecedores. A gente criou uma plataforma onde a gente oferece os produtos direto da indústria para os restaurantes e para os supermercados e para as lojas de construção e etc. E um marketplace onde, se vocês quiserem, vocês podem comprar. O que acontece é, o preço que a gente tenta praticar é sempre mais barato e o preço, e a indústria consegue vender direto. Como é que funciona a nossa plataforma? De novo, eu não tenho tempo, gente, eu adoraria explicar com detalhes mais, não nas perguntas e respostas, mas quando a gente terminar no break, eu fico aqui e respondo quem quiser dúvidas. A cara é mais ou menos essa, pode ir mais um para frente. Então eu tenho aqui um PDV, você pode clicar um pão de queijo, uma coca, etc. Você tem um aplicativo de comandas no celular, funciona Android, etc. O garçom pode tirar pedido. De novo, tudo de graça. Eu tenho um pedido de venda, pode ir mais um para frente. E aí, o que a gente está aproveitando a Brasel para contar para vocês? A gente já tem uma versão para bares e restaurantes. Eu disse que o meu objetivo é ter o melhor. Hoje, sou humilde para dizer, a nossa versão ainda não é a melhor. Na Brasel, a gente está lançando agora, hoje é o anúncio oficial, a gente lança no final de setembro a versão 2.0, onde a gente acredita que a gente é equivalente a toda e qualquer solução paga no Brasil. E a gente espera até o final do ano lançar a versão 3, onde a gente vai ter características que não são. O que eu quero contar para vocês, que são tendências de tecnologia que a gente está incorporando e que a gente está tentando trazer para cá. A gente está trazendo controle automático de estoque. 5 minutos, olha, eu ganhei um pedacinho de tempo. A gente traz toda a questão de controle de estoque, com ficha técnica, com separado o produto, com caloria, com etc. A gente tem... o cliente pode fazer um pedido no celular. Pense o seguinte, aqui a gente tem vários tipos de restaurantes. Imagina um fast food, tipo esse de shopping que tem um letreiro com o número do seu pedido. Não é um
Não é um atendente na mesa, mas o cliente vai lá e faz o pedido. A gente faz um negócio que é o seguinte: você pode adesivar um pedaço o seu menu com um código de barras, e com um aplicativo o cliente pode ir lá e ele faz o pedido, ele faz o pagamento no celular e ele já recebe o número, e o número já aparece lá e o pedido já sai na cozinha. A gente está fazendo um sistema para avaliação de colaboradores. Que garçom atendeu mais mesas, que garçom atendeu menos mesas. Por quê? Porque é uma tendência a gente ter menos funcionários. Como é que você sabe quem está atendendo mais mesas, menos mesas, como está fazendo, com a avaliação, inclusive do cliente com estrelinha? A gente está fazendo... A gente está integrando efetivamente o marketplace para compras. E quando eu falo disso, eu falo de uma outra tendência. Toda a compra de um pequeno restaurante, ela é um volume baixo. Só que se eu somar todos os restaurantes de uma região, o volume é grande. Pense em compra coletiva ao contrário. Então, o que a nossa plataforma faz de novo, eu sou um cara muito utópico. A gente busca uma coisa que é conseguir unir os vários pequenos para que eles tenham um poder de compra e um poder de negociação igual ao grande. E a gente busca fazer isso através da plataforma. E a gente está fazendo também uma experiência de pagamento. A gente vai lançar ainda esse ano com a Cielo uma coisa muito legal, disponível para quem quiser. A maquininha da Cielo, eles estão trocando todo o parque de máquinas dele. Vocês vão fazer o seguinte: eu estou fazendo propaganda da Cielo, mas todas as adquirentes podem ter isso. Você não precisa mais de um computador lá atrás. A maquininha da Cielo tem o teu PDV, porque o PDV está integrado com o sistema. Então você apertou, já aparece ali tudo que você tem no cardápio. Então o garçom chega numa mesa, ele já tira o pedido com a maquininha da Cielo, não precisa de outra. Aí o pedido já sai na cozinha A, na cozinha B, a bebida sai no bar da impressora, etc. Ele vai lá, retira os pedidos e tal, entrega na mesa, o cliente come. O cliente pediu a conta, a própria maquininha imprime a conta. Você dá a conta para o cliente, retira, quer pagar? Põe o cartão, faz o pagamento. A nota fiscal? Pois não, você aperta na própria maquininha e já tira a nota. Isso significa o seguinte: o próprio garçom, lembra? Menos funcionários, menos pessoas. O próprio garçom já resolve toda a parte de tirar o pedido e de fazer a cobrança e integrar a nota fiscal. De novo, o meu papel aqui é trazer novidades para vocês. Então estou tentando trazer tudo que a gente tem de novo, que a gente tem de legal. Ainda esse ano a gente está lançando uma outra novidade que quem quiser optar por usar, vai ser o seguinte: a conta, no nosso software, quando você imprimir a conta, já vai vir um QR Code. E o cliente vai poder pagar com um aplicativo de qualquer adquirente que ele use, ou do banco dele, a conta direto na mesa. Na mesa, se você quiser, pode ter um QR Code. Ele com o aplicativo ele pode ler e ele já não precisa nem pedir a conta. Ele já paga, chama o garçom, diz: olha, está pago. O garçom olha no sistema e já vai ver que está pago. Isso não é ficção científica. Isso a gente está fazendo esse ano. E o mais legal que eu acho aqui, quem está aqui, são as ferramentas de controle e gestão. Que, como eu disse para vocês, a gente busca trazer ajudar o pequeno a que ele tenha uma melhor gestão. Então todo mundo vai poder ter, e a gente já está em beta com vários, todo o controle de gestão no celular, em tempo real. Você olha e fala: tantos clientes foram atendidos hoje, tantos estão com mesa em aberto, comando em aberto, tanto já foi faturado, tanto tem aberto para faturar, como foi essa quarta-feira em relação às médias de quartas-feiras, etc, etc, etc. E cada venda que alguém fizer, faz print. Inclusive tem um cliente muito engraçado que contou uma história que foi o seguinte: ele disse o seguinte, que ele está fazendo o teste da plataforma, da versão nova, e ele foi para a praia com a mulher dele. E aí a mulher dele, umas tantas, virou para ele e falou assim: ô José, larga esse celular, para um minuto. Aí
ela falou assim, o que é que você está jogando aí? Não é Candy Crush, né? Aí ele falou, não, é da empresa. Ela falou, mas você não larga. Cada venda, ele foi viajar, deixou o restaurante, no caso dele, com um cunhado, e ele não conseguia parar de olhar. Ele ficava olhando, e enquanto não mudava o númerozinho de venda, de um cliente atendido, ou de um faturamento, ele ficava nervoso. Ele falava assim, eu ligo lá e reclamo, o que está acontecendo que a gente não está vendendo? Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, a gente está vivendo num momento, numa era de transformações muito rápidas. Nosso consumidor está mudando, os hábitos dele estão mudando, o nosso ambiente interno está mudando, os funcionários estão mudando, os hábitos deles estão mudando. E a tecnologia pode ser um grande aliado para as empresas. O que eu acredito se quem abraça a tecnologia e entende o que ela pode fazer pelo seu negócio, sempre vai ter uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Temos que entender onde a gente vive, qual a situação do momento, em termos de comportamento, e o que a tecnologia pode fazer por nós. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham achado legal.